O som agudo de uma parafusadeira pneumática rasgou a noite, seguido pelo baque pesado de metal contra o concreto. Para Laura, esse era o som de casa. O ar denso e oleoso da oficina mecânica, que ficava a meros 3 metros da sua janela, infiltrava-se por todas as frestas do minúsculo apartamento nos fundos. O cheiro de graxa e gasolina era o perfume constante em suas roupas, em seus cabelos e até mesmo na comida, quando havia alguma. Sentada à sua velha máquina de costura, a única herança de sua avó, ela sentia a vibração do chão a cada motor que era acelerado. A luz amarelada e fraca da única lâmpada do cômodo lançava sombras dançantes sobre as paredes manchadas de umidade, revelando o mapa de infiltrações que parecia crescer a cada dia. Seus ombros doíam, uma dor crônica de quem passa 12, 14 horas por dia, curvada sobre tecidos alheios, remendando as vidas dos outros enquanto a sua própria se desfazia, ponto por ponto. Um calafrio percorreu sua espinha, não pelo frio, mas pelo silêncio oco que vinha de dentro dela mesma, um vazio que o barulho da oficina não conseguia preencher. Ela empurrou a cadeira para trás, o ranger da madeira protestando no silêncio momentâneo entre um serviço e outro na oficina. Seus pés descalços sentiram a frieza pegajosa do linóleo gasto enquanto ela caminhava até a pequena geladeira. O motor do aparelho tossiu e engasgou antes de silenciar, um som tão doente quanto o resto daquele lugar. Laura sentiu a náusea subir à sua garganta antes mesmo de abrir a porta. A luz fraca revelou a desolação. Uma jarra com 2 dedos de água, meia cebola murcha e um pote de margarina quase vazio. Seu estômago doeu de fome. Uma pontada aguda que ela aprendeu a ignorar. Mas então seu olhar se voltou para o colchão no canto do quarto, onde Mateus, seu filho de 7 anos, dormia. O peito pequeno subia e descia em um ritmo tranquilo, alheio ao monstro da miséria que os assombrava. O coração de Laura se apertou com uma força brutal. A fome dela era suportável, mas a fome dele era uma sentença de culpa que a consumia viva. Lágrimas silenciosas e quentes escorreram por seu rosto, o gosto salgado se misturando ao desespero em seus lábios. Sobre a mesa de madeira, ao lado da máquina de costura, jazia o resumo de sua existência: R$ 87. As moedas, contadas e recontadas, brilhavam opacas sob a luz, valendo quase nada. As poucas notas, amassadas e gastas, pareciam zombar dela. Era o que restava dos últimos concertos, o dinheiro que deveria, milagrosamente, se esticar para cobrir comida, uma conta de luz atrasada e o impossível. Ao lado do pequeno monte de dinheiro, um pedaço de papel oficial dobrado e já amarelado nas bordas. A ordem de despejo. As palavras eram frias, impessoais. Inadimplência. 3 meses. Prazo final de 72 horas. Cada palavra era um martelo batendo em sua alma. Laura pegou o papel, sentindo a textura áspera e o peso simbólico em suas mãos. Era o fim. A rua. O desconhecido. O pânico subiu como uma bile amarga e ela teve que se apoiar na mesa para não cair, o som do próprio sangue pulsando em seus ouvidos mais alto que os motores lá fora. Levaram tudo. A solidão era um peso físico em seus ombros. Ela se lembrou, com uma clareza dolorosa, do dia em que seus pais a expulsaram. A sala impecavelmente limpa, o cheiro de cera de carnaúba, o olhar de gelo de seu pai e o silêncio cúmplice de sua mãe. Sua gravidez, para eles, não era a chegada de uma nova vida, mas uma mancha de vergonha em sua fachada religiosa. Você fez sua escolha. A voz dele ecoou em sua mente, fria e cortante como vidro quebrado. A porta se fechou com um clique final, trancando não apenas sua entrada na casa onde cresceu, mas qualquer esperança de apoio, de família. Desde então, ela estava à deriva. Ricardo, o pai de Mateus, havia desaparecido antes mesmo do filho nascer, um fantasma cujas promessas se tornaram pó. Laura era uma ilha, cercada por um oceano de indiferença, que a maré da desgraça estava subindo rápido demais, ameaçando afogar a ela e ao pequeno ser que era seu único motivo para respirar. Cada ponto que ela costurava era um ato de desafio contra o abandono que a definia. O que você faz quando a esperança morre? Quando cada porta se fecha
e o abismo é a única vista da sua janela. Laura estava nesse exato ponto, na beira do precipício, com apenas R$ 87 entre seu filho e a fome absoluta. Essa é a história dela. Uma jornada que começa no fundo do poço, onde a única luz é a de um trem vindo em sua direção. Mas o destino, às vezes, escreve com linhas tortas. Uma carta está a caminho, uma notícia de uma herança esquecida que parece ser a resposta de todas as preces. Contudo, na escuridão, nem toda luz que brilha é uma saída. Às vezes, é apenas o reflexo em uma lâmina afiada. O que você acha que essa herança realmente significa para Laura? Uma salvação ou uma nova armadilha? Se você quer descobrir como uma mulher no limite de suas forças pode transformar a ruína em redenção, inscreva-se no canal e ative as notificações. A história de Laura está apenas começando, e o próximo capítulo irá testar todos os limites da sua fé na sobrevivência. 2 dias depois do aviso de despejo, quando o silêncio no apartamento era apenas o som da fome e do medo, batidas na porta soaram estranhas, fora do ritmo da oficina. Não era o proprietário. A voz era desconhecida, a de um carteiro. Laura abriu a porta e sentiu o coração já na garganta, esperando outro aviso, outra cobrança. Em vez disso, o homem lhe estendeu um envelope pardo com um selo oficial e seu nome completo impresso em letras sérias. Suas mãos, calejadas de agulhas e tesouras, tremeram ao pegá-lo. O papel era grosso, caro. Ela agradeceu com um fio de voz, fechando a porta com uma lentidão sonâmbula. O envelope parecia pesado, carregado não apenas com seu conteúdo, mas com um presságio. Por um longo momento, ela apenas o encarou, sentindo o pulsar frenético em seus pulsos. O cheiro de graxa da oficina parecia ter sumido, substituído pelo cheiro neutro de papel e pela possibilidade desconhecida que ele representava. Cada fibra do seu ser gritava que aquilo era um ponto de virada, para o bem ou para o mal. O nome do remetente, um escritório de advocacia de uma cidade que ela nunca ouvira falar, só aumentava o mistério e a ansiedade que se formava em seu peito. Com os dedos trêmulos, ela rasgou a borda do envelope. O som do papel se partindo pareceu ecoar no cômodo vazio. Dentro, um ofício dobrado em 3 partes, com a mesma linguagem fria e impessoal da ordem de despejo, mas com um propósito completamente diferente. Seus olhos correram pelas palavras, tropeçando em termos jurídicos que ela mal compreendia: espólio, testamento, herdeira universal. E então, um nome saltou da página. Um eco de uma infância distante. Sua tia-avó. Uma mulher que ela lembrava vagamente de um único encontro. Um rosto enrugado e um cheiro de naftalina em uma festa de família há mais de 20 anos. A carta informava, de forma sucinta, o falecimento da parente distante. Laura sentiu uma pontada de culpa por não sentir luto, apenas uma confusão avassaladora. O que ela, a sobrinha neta esquecida, a vergonha da família, teria a ver com isso? A leitura continuou. A cada linha o seu coração batia mais rápido, uma mistura de medo e uma faísca de algo que ela não sentia há muito tempo, algo perigosamente parecido com esperança. A náusea do pânico começou a ser substituída por uma tontura de expectativa. E então, a frase que mudou tudo, deixando-lhe como único bem uma propriedade rural, localizada no município de Cunha, Serra da Mantiqueira. Uma propriedade, uma cabana, um teto. As palavras dançaram diante de seus olhos. Ela as leu de novo. E de novo. Um som escapou de seus lábios, um misto de soluço e riso. Um teto, um lugar para Mateus, longe da oficina, longe do aluguel, longe do olhar de pena dos vizinhos e da ameaça constante da rua. A carta era a resposta a preces que ela nem tinha mais forças para fazer. Era um sinal divino, uma mão estendida do céu, no exato momento em que ela estava se afogando. Lágrimas, que antes eram de desespero, agora jorravam de alívio, molhando o papel oficial que prometia não um fim, mas um começo. Ela apertou a carta contra o peito, sentindo o papel se amassar. A vibração da oficina lá fora pareceu distante, um eco de uma vida que já estava ficando para trás. A Serra da Mantiqueira,
O nome soava como música, como um refúgio. Ela não tinha ideia de onde ficava, mas já era o seu lar. Era a sua salvação. Naquela mesma noite, a decisão estava tomada. Não havia o que decidir. Era ir ou perecer. Ela olhou para Mateus, que desenhava em um pedaço de papelão com um coto de lápis, e viu o futuro. Um futuro com cheiro de mato e terra molhada, não de graxa e mofo. Ela olhou para a ordem de despejo sobre a mesa e, num gesto de libertação, rasgou-a em pedaços minúsculos. O som foi a sua declaração de independência. O medo ainda estava lá, um nó frio no estômago, mas agora ele tinha um companheiro, uma coragem feroz, nascida da mais pura necessidade. Ela venderia a máquina de costura, a única coisa de valor que possuía para pagar as passagens. Doeria. Era como vender um pedaço de si mesma, da sua história, mas nenhuma herança valia mais do que a promessa de um lar para seu filho. A esperança era uma chama frágil e vacilante, mas pela primeira vez em anos, ela estava ali, aquecendo o frio de sua alma. Ela se ajoelhou ao lado de Mateus e o abraçou com força. "Nós vamos para a nossa casa, meu filho", ela sussurrou, a voz embargada. Uma casa de verdade. Os 2 dias seguintes foram um borrão de atividade febril. A venda da máquina de costura para o dono de um brechó rendeu um dinheiro magro, doloroso, mas suficiente. As moedas e notas, somadas aos seus últimos R$ 87, formavam o capital para a sua nova vida. Ela empacotou suas vidas em 2 caixas de papelão e uma mala velha, amarrada com barbante. As roupas gastas, os poucos brinquedos de Mateus, a jarra de água, os pratos lascados. Cada objeto era um lembrete da sua pobreza, mas ela os embalava com um cuidado quase sagrado. Eram as sementes que ela levaria para plantar em solo novo. O som da fita adesiva sendo puxada era a trilha sonora da sua transição. O apartamento, agora quase vazio, parecia ainda menor, mais sufocante. Ela limpou o chão uma última vez, não por obrigação para com o proprietário, mas como um ritual de fechamento. Um adeus silencioso ao lugar que testemunhou seu ponto mais baixo. Ela podia sentir o cheiro da liberdade se misturando ao cheiro de poeira e memórias agridoces. A jornada seria longa, mas pela primeira vez, ela sentia que estava se movendo para a frente, e não apenas caindo. A despedida final do apartamento foi rápida, quase clandestina, no meio da madrugada. Laura carregava a mala. Mateus segurava uma das caixas, seus pequenos braços tremendo com o peso. O som dos seus passos ecoava na rua deserta. A oficina mecânica estava silenciosa, um gigante adormecido. Laura não olhou para trás. Na rodoviária, o ar era carregado com o cheiro de diesel e café requentado. Um turbilhão de pessoas indo e vindo, cada uma com sua própria história, sua própria jornada. Laura se sentia invisível e, ao mesmo tempo, a protagonista de um épico. Ela comprou as passagens no guichê, sentindo um calafrio ao entregar quase todo o seu dinheiro. O atendente carimbou os bilhetes com uma indiferença que contrastava com a enormidade daquele ato para ela. Restaram poucas moedas em seu bolso. O som que faziam era o som do risco total. Ela sentou-se com Mateus em um dos bancos de plástico duro, o frio do assento subindo por seu corpo. Ela o abraçou, sentindo o calor do corpo pequeno dele contra o seu. Falta pouco agora. Ela mentiu, mais para si mesma do que para ele. A viagem de ônibus durou horas intermináveis. O motor zumbia em um tom monótono que embalou Mateus para o sono. Com o filho dormindo em seu colo, o peso quente e familiar uma âncora em meio à incerteza, Laura observou a paisagem se transformar pela janela suja. Os prédios cinzentos de São Paulo deram lugar a subúrbios, que por sua vez se dissolveram em pastos verdes e colinas suaves. O ar que entrava por uma fresta da janela começou a mudar, perdendo o peso da poluição, tornando-se mais leve, mais fresco. Era o cheiro da sua nova vida se aproximando. Ela sentia cada solavanco da estrada, cada curva, como um passo a mais para longe do seu passado de miséria. A ansiedade era uma corrente elétrica sob sua pele, mas a imagem da cabana em sua mente era idílica. Pequena, sim, mas com uma chaminé soltando fumaça, um pequeno jardim, talvez galinhas ciscando no quintal,
um santuário. Ela permitiu-se sonhar, permitiu-se sentir a alegria da antecipação, uma emoção que pensava ter esquecido para sempre. O sol da manhã começou a dourar as nuvens no horizonte, pintando o céu com as cores da promessa. Quando o ônibus finalmente parou no pequeno terminal de Cunha, o ar da montanha a atingiu em cheio. Era puro, frio e carregado com o cheiro de pinho e terra úmida. Laura respirou fundo, sentindo seus pulmões se expandirem de uma forma nova. A cidade era pequena, charmosa, com suas casas coloniais e ruas de pedra. Por um momento, seu sonho pareceu ainda mais palpável. No entanto, o endereço na carta não era ali. Um homem de rosto curtido pelo sol, dono de uma velha caminhonete que fazia fretes, olhou para o papel e estalou a língua. Isso é longe, moça. Fica pro lado do Mato Grosso, estrada de chão. A pequena fortuna que restava foi gasta para pagar a corrida. Laura e Mateus subiram na caçamba, junto com suas caixas. A caminhonete sacolejava. O asfalto logo deu lugar a uma estrada de terra vermelha, estreita e sinuosa, que mergulhava cada vez mais fundo na vegetação densa. O isolamento começou a se tornar real, palpável. O som do motor era o único ruído, quebrando um silêncio profundo e antigo. A beleza selvagem da Serra da Mantiqueira era estonteante, mas também intimidante. A cada quilômetro que a caminhonete vencia, um fio de apreensão começava a se tecer em meio à sua esperança. O motorista comentou, sem maldade. Dona Elvira? Fazia tempo que ninguém vinha visitar a velha, vivinha isolada que nem bicho do mato. Laura sentiu um arrepio. A paisagem, antes promissora, agora parecia opressora. As árvores altas formavam um teto verde e escuro sobre a estrada, bloqueando a luz do sol. O cheiro de terra úmida agora parecia o cheiro de abandono. O isolamento não era mais uma promessa de paz, mas uma ameaça de solidão absoluta. Ela abraçou Mateus com mais força, o corpo pequeno encolhido contra o seu. O vento frio da serra cortava sua pele. Ela começou a sentir o peso de sua decisão, de ter apostado tudo, de ter se lançado no desconhecido com base em uma única folha de papel. Seu estômago se revirou. O nó de ansiedade, que havia se afrouxado, voltou a se apertar com uma força brutal. A alegria da antecipação estava se transformando em um medo frio e rasteiro, que subia por sua espinha como uma serpente. O otimismo era uma fina camada de gelo sobre um lago escuro e profundo. A caminhonete parou abruptamente no final de uma trilha mal definida, quase engolida pelo mato. É aqui, disse o motorista, apontando com o queixo para uma clareira. Ele ajudou a descarregar as caixas, aceitou o dinheiro e, sem mais palavras, manobrou o veículo e partiu. O som do motor foi diminuindo até ser completamente engolido pela floresta. E então, o silêncio, um silêncio tão profundo, tão absoluto, que parecia ter peso e textura. Laura se virou, e seu mundo desabou. A cabana não era rústica, era uma ruína, uma carcaça. Metade do telhado de madeira havia cedido, criando um buraco negro que se abria para o céu cinzento. As paredes, de madeira escura e apodrecida, estavam tortas, como se a casa estivesse cansada de ficar em pé. Uma janela estava quebrada, o vidro estilhaçado no chão como dentes partidos, deixando um buraco escuro que a encarava como um olho vazio e morto. A varanda da frente tinha tábuas faltando, e o que restava estava coberto de limo verde e escorregadio. O sonho idílico se desfez em pó diante de seus olhos. O que estava à sua frente não era um recomeço, era um túmulo. Laura deu um passo à frente, as pernas bambas como se fossem de gelatina. O som de seus sapatos pisando nas folhas secas e galhos podres do quintal era alto demais naquele silêncio sepulcral. O mato alto arranhava suas canelas. Um cheiro forte e doentio subiu até suas narinas. Uma mistura azeda de mofo, madeira podre e o fedor de animais mortos. Era o cheiro da decadência, da morte lenta de um lugar esquecido pelo tempo. O coração dela, que antes batia com esperança, agora martelava em pânico puro. Ela havia trocado um inferno barulhento e oleoso por um inferno silencioso e apodrecido. Pelo menos no apartamento. Havia outros seres humanos a poucos metros de distância. Ali não havia nada, ninguém.
Apenas o som do vento assobiando pelo telhado quebrado, um gemido longo e triste. Ela sentiu uma vertigem, o mundo girando ao seu redor. O desespero a engoliu por inteiro. Um tsunami de pavor que a deixou sem ar, paralisada no meio do matagal, diante do monumento à sua própria estupidez e desgraça. Com um esforço sobre-humano, ela forçou seu corpo a se mover em direção à porta. A madeira estava inchada e úmida, e ela teve que empurrar com todo o seu peso para que a porta se abrisse, com um rangido longo e agonizante. A escuridão lá dentro era quase total, e o cheiro de mofo e umidade se tornou sufocante, fazendo a náusea subir à sua garganta. Seus olhos demoraram a se acostumar, mas quando o fizeram, a visão foi ainda pior. O chão estava coberto por uma camada de folhas, poeira e excrementos de ratos. O som de algo pequeno e rápido se movendo no escuro fez sua pele se arrepiar. O gotejar constante de água vindo do telhado quebrado formava uma poça de lama escura no meio do cômodo principal. Sua mão tocou a parede e recuou imediatamente. A superfície estava fria, úmida e coberta por uma camada de limo pegajoso. O mobiliário que restava era um amontoado de madeira apodrecida e tecido rasgado, desfeito pela umidade e pelos anos. Não havia um único centímetro daquele lugar que não estivesse clamando por abandono. Ela caminhou pelos escombros de sua esperança, o som de seus passos ecoando no vazio. Em um canto, o que deveria ser a cozinha era apenas uma pia enferrujada e um fogão a lenha corroído. Não havia fiação elétrica visível, nem lâmpadas, nem tomadas. A água de poço, mencionada na carta, era um buraco no chão do lado de fora, coberto por tábuas podres, com uma água esverdeada e parada no fundo, de onde subia um cheiro pútrido. Era veneno, não água. A realidade a atingiu com a força de um soco no estômago. Ela não tinha comida, não tinha água potável, não tinha abrigo contra a chuva que as nuvens escuras prometiam, não tinha eletricidade, e estava a quilômetros de distância de qualquer alma viva, sem um centavo no bolso. Ela havia conduzido seu filho não para a salvação, mas para uma armadilha mortal. O isolamento que parecia uma bênção era, na verdade, sua sentença. A esperança, aquela chama frágil que ela acalentara, foi extinta de uma só vez, mergulhando-a em uma escuridão mais profunda do que a do próprio apartamento. Laura sentiu suas forças se esvaírem. As pernas cederam e ela caiu de joelhos sobre o chão sujo e úmido da cabana. A frieza e a umidade do piso infiltraram-se em suas roupas, em sua pele, chegando até os ossos. Ela não chorou. As lágrimas haviam secado. O que restava era um vazio oco, um desespero tão absoluto que transcendia a dor. Era a aniquilação da alma. Do lado de fora, Mateus, que até então estava quieto, observando tudo com seus olhos grandes e assustados, começou a chorar. Um choro baixo, confuso, de quem sente o terror da mãe sem compreendê-lo. Aquele som foi o golpe final. Laura se curvou para a frente, apoiando a testa no chão imundo, e um soluço seco e rasgado escapou de seu peito. Ela havia falhado. Como mãe, como protetora, como ser humano. Ela os tirou do fogo e os jogou no meio de um oceano gelado para se afogarem. Ela estava mais perdida, mais sozinha e mais encurralada do que jamais esteve em sua vida. Não havia saída, não havia retorno. Este lugar não era um lar, era o fim de tudo. A cabana, que deveria ser um refúgio, era, na verdade, o fundo do poço. O cheiro de mofo era o perfume do seu fracasso. O som do vento era a risada do destino zombando dela. Laura, que gastou seu último centavo e queimou todas as pontes em busca de um sonho, encontrou apenas o mais cruel dos pesadelos. Ela estava presa, isolada, com uma criança para proteger e sem nenhum recurso no mundo. A esperança se transformou em pó, e o que restou foi um desespero tão profundo que parecia impossível de superar. Mas é precisamente aqui, no ponto mais escuro, quando toda a luz se apaga, que às vezes uma pequena fresta se abre. Escondido sob as tábuas podres desta ruína, um segredo antigo espera para ser encontrado. Um segredo que pode ser a chave para a ruína definitiva de Laura ou para uma redenção que ela sequer ousa imaginar.
A história está longe de acabar. O drama da sobrevivência está prestes a se transformar em um mistério arrepiante. Se você está ansioso para saber que segredo a cabana esconde, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada de Laura pela escuridão está apenas no começo. A primeira noite na cabana foi um batismo de gelo e escuridão absoluta. Laura e Mateus se encolheram no único canto do quarto principal, onde as tábuas do teto pareciam minimamente intactas, envoltos nas poucas roupas que trouxeram e cobertos com um lençol fino que cheirava a poeira e desesperança. O frio da serra se infiltrava pelas paredes apodrecidas e pelo buraco escancarado no telhado, um frio úmido e cortante que parecia penetrar até a medula dos ossos, fazendo seus dentes rangerem involuntariamente. Laura sentiu o corpo pequeno de Mateus tremer convulsivamente contra o seu e o abraçou com uma força desesperada, tentando em vão transformar seu próprio calor corporal em um escudo frágil contra a hostilidade da noite. O som era o pior. O vento uivava através das frestas, um lamento fantasmagórico que parecia carregar as vozes de todos os seus fracassos. A goteira constante era como uma tortura chinesa, cada gota batendo na poça de lama com um ploc que ecoava a falha monumental de Laura. O som rápido de patas no escuro a fazia prender a respiração, o coração martelando contra as costelas. Quando os primeiros raios de um sol pálido e cinzento vazaram pelo telhado quebrado, a luz não trouxe alívio. Apenas revelou a escala total da catástrofe. A umidade da noite havia deixado uma camada brilhante de orvalho sobre tudo, fazendo o mofo nas paredes parecer ainda mais vivo e repulsivo. O chão de terra batida e madeira podre estava repleto de excrementos de roedores e folhas em decomposição. Laura se levantou, o corpo inteiro doendo pela noite mal dormida sobre a superfície dura e fria. Seus ossos estalavam em protesto. Ela olhou para o rosto adormecido de Mateus, pálido e com olheiras escuras sob os olhos, e sentiu a culpa corroê-la como um ácido. O cheiro de podridão era a primeira coisa que ele sentiria ao acordar. O cenário de devastação era a sua nova realidade. A esperança da véspera agora parecia uma piada cruel. Uma fantasia estúpida de alguém que já deveria saber que a vida não lhe reservava contos de fadas. Aquele lugar não era um lar. Era um organismo em decomposição, e eles estavam presos dentro dele, esperando para apodrecerem juntos. Movida por um instinto primitivo de mãe, não por esperança, Laura decidiu que precisava criar um mínimo de ordem no caos. Precisava de 1 metro quadrado de sanidade para seu filho. Usando um pedaço de tábua como vassoura improvisada, ela começou a limpar o canto onde haviam dormido. O som da madeira arrastando no chão levantou uma nuvem de poeira que a fez tossir, o pó seco arranhando sua garganta. Ela varreu para fora da porta os detritos, as folhas, a sujeira de anos de abandono. Era um trabalho fútil, como tentar esvaziar o oceano com um copo, mas suas mãos precisavam se ocupar para que sua mente não entrasse em colapso. Cada movimento era pesado, seu corpo fraco pela fome e pelo cansaço. A poeira que ela levantava parecia zombar dela, assentando-se novamente quase tão rápido quanto era varrida. Ela sentia as lágrimas querendo vir, quentes e grossas, mas as engoliu. Chorar não lhes daria comida. Chorar não consertaria o telhado. Chorar era um luxo que ela, ali, naquele fim de mundo, não podia mais se permitir ter. Mateus acordou com o som da limpeza. Sentou-se, os olhos grandes e assustados, percorrendo o ambiente decrépito à luz do dia. Ele não chorou. Apenas ficou em silêncio, um silêncio pesado que era muito pior do que qualquer pranto. Ele observava a mãe, seu pequeno rosto uma máscara de confusão e medo. Laura parou o que estava fazendo e foi até ele, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Bom dia, meu amor. Viu só? Estou deixando o nosso cantinho arrumado. A mentira soou oca até para seus próprios ouvidos. Ela o abraçou, sentindo a fragilidade de seus ossos sob a camisa fina. Seu estômago roncou alto, um som grotesco que quebrou o silêncio. Mateus olhou para a barriga dela e depois para a dela. O entendimento da fome mútua, passando entre eles sem palavras. Naquele momento,
Laura sentiu uma pontada de ódio puro. Ódio da tia-avó desconhecida, ódio de seus pais, ódio de Ricardo, e o pior de tudo, ódio de si mesma por tê-los levado até ali, para aquele pesadelo concreto de madeira podre e fome. Para afastar a mente do filho da fome que os roía, Laura pegou 2 pequenos pedaços de madeira do chão e os entregou a ele. Olha, carrinhos, por que você não brinca um pouco aqui no nosso canto limpo, enquanto a mamãe vê o que consegue arrumar? Mateus pegou os pedaços de madeira sem entusiasmo, mas obedeceu. Ele se sentou no chão recém-varrido, o único espaço que não estava coberto de imundície, e começou a arrastar os carrinhos de um lado para o outro, fazendo um som baixo de motor com a boca. O som era fraco, quase um sussurro, mas para Laura foi a coisa mais importante do mundo. Era um sinal de que o espírito de seu filho, embora abalado, ainda estava ali. Ela o observou por um instante, o coração apertado. A resiliência da infância era uma maravilha e uma tragédia. Enquanto ele se distraía com a fantasia mais simples, a realidade da sobrevivência pesava sobre os ombros dela com a força de uma montanha. Ela precisava encontrar água que não fosse veneno, precisava encontrar qualquer coisa que pudessem comer. Enquanto Laura vasculhava os escombros da cozinha em uma busca inútil por algo útil, um som diferente a fez parar. Não era o vento, nem a goteira. Era um toque-toque oco e repetitivo, vindo do quarto onde Mateus estava. Ela prendeu a respiração, o medo de que um pedaço do teto tivesse caído sobre ele, a paralisando por um segundo. Mas o som não era de um desastre, era rítmico, intencional. Ela correu de volta para o cômodo, o coração na garganta. Mateus não estava mais arrastando seus carrinhos de madeira. Ele estava de 4, batendo com um dos pedaços de madeira em uma tábua específica do assoalho. "Mãe, olha", ele disse, a voz cheia de uma curiosidade infantil que contrastava brutalmente com a desolação do lugar. "Essa faz um barulho diferente." Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se aproximou devagar, seus olhos fixos na tábua que o filho apontava. A maioria das tábuas do assoalho estava empenada e podre, mas aquela parecia estranhamente mais seca, mais firme, e, de fato, o som era diferente. Oco. Ela se ajoelhou ao lado de Mateus, o cheiro de poeira e madeira velha subindo do chão. "Deixa a mamãe ver, filho." Seu dedo traçou a borda da tábua. As outras estavam unidas pela sujeira e pelo tempo, mas aquela tinha um vão minúsculo, quase imperceptível, como se já tivesse sido removida antes. Um arrepio, desta vez não de frio ou medo, mas de algo elétrico, percorreu seu corpo. O desespero total dos últimos dias deu lugar a uma faísca de outra coisa, mistério. Ela pressionou a tábua com os dedos. Ela cedeu levemente, com um gemido baixo da madeira. Não estava pregada como as outras. Estava apenas encaixada. Aquele pequeno detalhe, aquela anomalia no meio da ruína uniforme, era como uma nota dissonante em uma canção fúnebre. Por que uma única tábua estaria solta? Quem a teria deixado assim e por quê? A mente de Laura, antes nublada pela fome e pelo pânico, de repente se tornou afiada, focada. Uma pergunta havia sido plantada no solo estéril do seu desespero, e ela precisava desesperadamente da resposta. "Fica aqui quietinho", ela sussurrou para Mateus, a voz tensa. Ela procurou ao redor, seus olhos escaneando o chão em busca de algo para usar como alavanca. Encontrou um pedaço de ferro enferrujado, talvez parte do velho fogão a lenha. Era pesado e frio em sua mão. Ela voltou para a tábua, o som de sua própria respiração agora alto em seus ouvidos. Cuidadosamente, encaixou a ponta do ferro na fresta e forçou. No início, nada aconteceu. A madeira parecia colada pelo tempo. Laura colocou mais força, os músculos de seus braços tremendo com o esforço e a falta de alimento. O ferro escorregou, arranhando a madeira e fazendo um som agudo que a assustou. Ela tentou de novo, desta vez com mais precisão, apoiando o peso do corpo sobre a alavanca improvisada. Ouviu-se um estalo seco, o som de madeira antiga finalmente cedendo. Um cheiro subiu do vão recém-aberto. Não era o cheiro de mofo e umidade da cabana. Era um cheiro diferente, seco,
O cheiro de poeira, de papel velho e de tempo encapsulado. Com o coração batendo descontroladamente, Laura largou a barra de ferro e usou as duas mãos para levantar a tábua. Ela saiu com surpreendente facilidade, revelando um buraco retangular, escuro e profundo no assoalho. A escuridão ali dentro era diferente, mais densa. Era um escuro que guardava algo, não apenas a ausência de luz. Mateus se aproximou, curioso, mas Laura estendeu um braço para mantê-lo afastado, um gesto protetor instintivo. Ela não sabia o que havia ali. Podiam ser cobras, aranhas, qualquer coisa. Ela se inclinou, tentando enxergar, mas não via nada além de sombras. Hesitante, esticou a mão para dentro do buraco. O ar ali era frio e parado. Seus dedos roçaram teias de aranha grossas e poeira fofa acumulada por décadas. Ela recuou por um instante, a pele arrepiada. A náusea da ansiedade subiu à sua garganta, mas a necessidade de saber o que havia ali era mais forte que o medo. Ela respirou fundo, fechou os olhos e mergulhou a mão na escuridão mais uma vez, tateando o vazio em busca de uma resposta. A ponta dos seus dedos tocou algo. Não era terra nem madeira. Era frio, duro e áspero. Metal. Seu coração deu um salto. Ela moveu os dedos, sentindo a forma do objeto. Era retangular, com bordas definidas. Uma caixa. Ela tentou puxá-la, mas estava pesada. Com dificuldade, conseguiu arrastá-la pela poeira até a beira do buraco. A adrenalina percorria suas veias, anulando a fome e o cansaço. Com um último esforço, ela içou o objeto para fora da escuridão e o colocou sobre o chão do quarto. O som do metal batendo na madeira foi surdo e pesado. Laura e Mateus ficaram encarando o objeto em silêncio. Era uma pequena caixa de metal, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, completamente coberta por uma camada espessa de ferrugem cor de sangue. A superfície era irregular e áspera ao toque. Um fecho simples, também corroído pelo tempo, a mantinha selada. Não era um tesouro brilhante, mas um artefato feio e esquecido, resgatado de seu túmulo de poeira. E, no entanto, Laura sentia que sua vida inteira havia se afunilado para aquele exato momento. A caixa não parecia valiosa em si, mas o fato de estar escondida daquela maneira lhe conferia uma importância imensa. Era um segredo, e agora o segredo estava em suas mãos. Ela passou os dedos sobre o fecho enferrujado, sentindo os grãos de ferrugem se soltarem sob seu toque. O que poderia haver dentro de algo escondido com tanto cuidado em uma cabana abandonada, no meio do nada? Dinheiro? Joias? A mente de Laura disparou, imaginando cenários que poderiam tirá-la daquela miséria. Uma onda de esperança, muito mais potente e perigosa que a anterior, a invadiu, mas um pressentimento frio a acompanhava. Segredos escondidos raramente são boas notícias. Eles costumam vir acompanhados de perigo. Ela olhou para Mateus, que observava a caixa com olhos fascinados, e sentiu o peso da responsabilidade. Abrir aquela caixa poderia ser a sua salvação ou a sua perdição. Mas ficar ali, naquela ruína, já era uma sentença de morte lenta. Ela não tinha escolha. Precisava saber. Precisava abrir. A questão era como. O fecho parecia soldado pela ferrugem. Lembrando-se da barra de ferro, ela a pegou novamente. Desta vez, não a usaria com força bruta. Com a precisão de uma costureira manuseando uma agulha, ela encaixou a ponta fina do metal sob a alça do fecho. "Afasta um pouquinho, meu filho", disse ela, a voz firme. Ela fez uma alavanca suave, depois outra, tentando quebrar a crosta de ferrugem. O metal rangia em protesto, um som agudo que cortava o silêncio da cabana. Ela sentia a tensão em seus ombros, a respiração presa no peito. Por um momento, achou que não conseguiria, que o segredo permaneceria selado para sempre. Mas então, com um estalo alto e seco, o fecho se partiu. O som ecoou pelo cômodo como um tiro. A caixa estava aberta, ou quase. A tampa, presa pelas dobradiças enferrujadas, ainda resistia. Laura largou o ferro e, com as duas mãos, puxou a tampa. Ela gemeu, protestou e finalmente se abriu com um rangido longo e fantasmagórico, liberando o cheiro de papel velho e produtos químicos que estava preso lá dentro por décadas.
O coração de Laura parecia prestes a explodir. Laura se inclinou sobre a caixa aberta, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca que entrava pelo buraco no telhado. A primeira coisa que viu foi um maço de cartas amareladas, amarradas com um barbante desbotado. O papel era frágil, quase quebradiço ao toque. Ao lado das cartas, havia vários rolos pequenos e pretos, que ela reconheceu como negativos de filmes fotográficos, algo que não via desde a infância. E, por baixo de tudo, dobrado de forma grosseira, um pedaço de papel que parecia ser um guardanapo, com um desenho feito à mão em caneta azul. Não havia ouro, não havia joias. A onda de esperança delirante que a invadira se chocou contra a realidade daqueles objetos mundanos. A decepção foi uma pontada aguda, mas durou apenas um segundo, porque foi imediatamente substituída por uma curiosidade ainda mais intensa. Aquilo não era um tesouro de pirata. Era algo muito mais complexo. Era uma história escondida, esperando para ser lida. E a resposta para o porquê de tudo aquilo estar ali estava provavelmente naquelas cartas. Com os dedos tremendo de uma forma quase incontrolável, ela pegou o maço de cartas. O barbante que as prendia se desfez em pó ao seu toque, liberando os envelopes. Ela pegou o primeiro. O papel estava manchado pela umidade, e o endereço do destinatário estava borrado. Mas o nome do remetente era terrivelmente, inconfundivelmente claro. Seus olhos se arregalaram, e o ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Ricardo. O nome de seu ex-marido, o pai de Mateus, o homem que a abandonou sem uma palavra, estava escrito ali, em sua caligrafia inclinada e urgente que ela conhecia tão bem. Uma onda de vertigem a atingiu, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. O que diabos as cartas dele estavam fazendo ali? Escondidas no chão da cabana de sua tia-avó? A cabana, a herança, o abandono de Ricardo, as peças desconexas de sua vida, de repente pareciam estar perigosamente próximas, parte de um quebra-cabeça que ela nunca soube que existia. O fantasma de seu passado havia acabado de se materializar em suas mãos. Um turbilhão de emoções a assaltou. Raiva. A raiva quente e familiar pelo abandono, pela covardia dele. Dor. A dor da rejeição que ela pensou ter enterrado, mas que agora emergia, crua e latejante. E por baixo de tudo, uma confusão avassaladora. Ricardo nunca havia mencionado aquela tia-avó, aquele lugar. Sua partida fora um mistério absoluto, um buraco negro em sua história. E agora, ali estava a prova de que ele estivera ali, de que ele tinha um segredo ligado àquele lugar. A presença dele naquela cabana, mesmo que apenas em cartas, parecia uma violação, uma assombração. Ela olhou para Mateus, que brincava alheio com seus pedaços de madeira, e sentiu o coração apertar. Aquele homem, cujo sangue corria nas veias de seu filho, era um enigma que talvez estivesse prestes a ser decifrado. Ela respirou fundo, tentando acalmar o tremor em suas mãos. Não importava a dor que aquilo pudesse lhe causar. Ela precisava saber, precisava entender a conexão entre o homem que a abandonou e o lugar que deveria ser seu refúgio. Ela pegou uma das cartas, o envelope já aberto pelo tempo, e retirou a folha dobrada de dentro. O papel era fino, quase transparente. A caligrafia de Ricardo preenchia a página. As palavras apressadas, quase desesperadas. A carta era endereçada à tia-avó dela, a Dona Elvira. Minha cara amiga, começava. Laura sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele conhecia sua tia-avó e a chamava de amiga. A leitura prosseguiu, e a cada frase, o chão parecia desaparecer sob seus pés. Ricardo não escrevia sobre amor ou saudade. Ele escrevia sobre medo, sobre culpa, sobre um segredo terrível que ele havia descoberto, um segredo que envolvia seu próprio pai. Ele mencionava um crime, algo sobre a apropriação de bens, sobre pessoas que desapareceram. As palavras eram vagas, mas o terror por trás delas era palpável. Ele dizia que precisava esconder as provas, que confiava apenas nela, em Dona Elvira, para guardar seu segredo até que ele pudesse agir. Ele dizia que temia por sua vida. A cabana não era um esconderijo qualquer. Era o cofre de um homem apavorado. Laura colocou a carta de lado,
a mão tremendo tanto que o papel farfalhava. A imagem de Ricardo que ela guardava, a do jovem charmoso e irresponsável que a engravidou e sumiu, estava se desintegrando. Em seu lugar, surgia a figura de um homem assombrado, envolvido em algo perigoso e muito maior que ele. Teria sido por isso que ele desapareceu. Ele não a abandonou por covardia, mas por medo. Ele foi silenciado. As perguntas a bombardeavam, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Seu olhar caiu sobre os outros itens na caixa, os rolos de negativos, as provas. O que ele teria fotografado que era tão incriminador? E o mapa? Ela o pegou, desdobrando o guardanapo com um cuidado reverente. Era um desenho tosco, um esboço da propriedade da cabana, com a casa, o poço e uma grande árvore marcados. E a alguma distância da árvore, um X grande e inequívoco, desenhado com força, a caneta quase rasgando o papel. O X, que marca o local. O local de quê? O local onde o crime foi enterrado, junto com suas respostas. A cabana, que horas antes era um símbolo de seu fracasso e desespero, agora se transformara completamente. As paredes podres não eram mais apenas ruínas, eram testemunhas silenciosas. O assoalho não era apenas um chão sujo, era um guardião de segredos. O isolamento, que fora sua maior fonte de pavor, agora parecia ter um propósito: proteger o que estava escondido ali. Laura não era mais uma vítima passiva da desgraça, uma mãe solteira fugindo do despejo. A descoberta daquela caixa a investira de um novo papel. Ela era agora a herdeira não de uma cabana em ruínas, mas de um mistério perigoso. Ela era a custodiante das confissões de um homem desaparecido e das provas de um crime antigo. A fome ainda roncava em seu estômago e o frio ainda a arrepiava, mas essas sensações foram empurradas para segundo plano por uma nova força, uma mistura de medo e propósito que queimava em seu peito. A sobrevivência não era mais apenas sobre encontrar comida e água. Agora, era sobre desvendar a verdade. Uma verdade que, ela sentia em seus ossos, poderia ser a chave para tudo ou a razão de sua morte. O sol poente tingia o interior da cabana com um tom alaranjado doentio, transformando as teias de aranha em fios de ouro e as manchas de mofo em sombras disformes que dançavam nas paredes. Sentada no chão imundo, com a caixa de metal aberta à sua frente, Laura sentia o mundo exterior desaparecer. A fome, o frio, o cansaço, tudo se dissipou, substituído por uma urgência febril. Com as mãos trêmulas, ela desfez o nó do barbante que se esfarelou em seus dedos e pegou a primeira carta. O papel era quebradiço, a tinta azul desbotada pelo tempo. Um cheiro de poeira e segredos guardados subiu do envelope. Ela começou a ler, os olhos devorando a caligrafia apressada de Ricardo. Seu coração, antes um tambor lento de desespero, começou a acelerar. As primeiras linhas eram confusas, cheias de pedidos de desculpas vagas, mas então um nome surgiu, escrito com uma fúria contida que quase rasgou o papel. Almeida, meu pai. Uma onda de frio percorreu o corpo de Laura, o pai de Ricardo. Ela nunca o conhecera, nunca soubera nada sobre ele. A leitura da segunda carta foi como mergulhar em águas geladas. Ricardo falava dos anos de chumbo, uma expressão que Laura só conhecia dos livros de história, mas que em sua caligrafia ganhava um peso de terror absoluto e pessoal. Ele não descrevia a política, mas sim a atmosfera, o cheiro do medo que pairava no ar, o silêncio que se seguia a uma porta batendo no meio da noite. A culpa é um veneno que herdei no sangue, ele escreveu. O império do meu pai foi construído sobre os ossos de inocentes. Laura sentiu a náusea subir à garganta. O apartamento na oficina, a ordem de despejo, tudo aquilo parecia um problema pequeno, quase insignificante, diante da enormidade sombria que se desdobrava naquelas folhas amareladas. A cabana ficou ainda mais silenciosa, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração para ouvir a confissão póstuma que ecoava de um passado brutal e sangrento. O som do seu próprio coração pulsando em seus ouvidos era um trovão. A terceira carta era ainda mais direta, mais letal. Nela, um nome de família, Ferreira. Eram jornalistas, dizia a carta.
Um casal corajoso que se atreveu a escrever a verdade. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um arrepio de reconhecimento e pavor. O caso da família Ferreira era uma lenda sombria na história recente do país, um dos muitos desaparecimentos nunca solucionados daquela época. As palavras de Ricardo conectavam os pontos com uma precisão devastadora. Dr. Almeida, seu pai, usou suas conexões políticas não apenas para apoiar o regime, mas para lucrar com ele de forma predatória. Ele denunciava opositores e, em troca, recebia carta branca para se apropriar de seus bens. A carta pintava o retrato de um homem de fachada respeitável, um pilar da comunidade que, nas sombras, era um abutre se banqueteando na carcaça da liberdade. A imagem de um homem influente se transformava diante dos olhos de Laura na de um monstro. O estômago de Laura se revirou violentamente quando a carta seguinte detalhou a mecânica do crime. Após o desaparecimento dos Ferreira, seus bens foram legalmente transferidos para empresas de fachada controladas por Almeida. Mas havia algo mais, algo que nunca apareceu nos registros oficiais: o ouro e as joias que a família havia acumulado, um seguro para tempos difíceis. Ricardo confessava, com uma caligrafia trêmula, ter encontrado um diário antigo de seu pai, onde ele descrevia, com uma frieza assustadora, como havia enterrado pessoalmente aquele tesouro. O X no mapa não marca um tesouro, Elvira, escrevia Ricardo. Marca o túmulo da decência da minha família. É a prova material da origem de tudo o que temos. A realização atingiu Laura com a força de um soco. O segredo da cabana não era uma fortuna esquecida. Era a evidência de um latrocínio, um crime de Estado escondido sob um palmo de terra na sua nova propriedade. A esperança de riqueza se desfez, substituída por um medo visceral. Suas mãos, agora pegajosas de suor frio, buscaram os pequenos rolos de negativos. A curiosidade superou o medo. Ela pegou um deles, o plástico frio e liso contra a pele febril, e o ergueu contra a luz fraca que vazava pela janela quebrada. Era impossível distinguir os detalhes. Apenas formas e sombras, silhuetas fantasmagóricas congeladas no tempo. O que Ricardo teria fotografado com tanto risco? As páginas do diário de seu pai? Os mapas que detalhavam as propriedades roubadas? Ou, e o pensamento fez seu sangue gelar, os próprios bens roubados, antes de serem derretidos e vendidos? Cada rolo de filme era uma bomba relógio, um repositório de verdades que poderiam destruir um dos homens mais poderosos da região. Eles pesavam em sua mão, não pelo seu tamanho físico, mas pelo peso das vidas destruídas que eles representavam. Aquele plástico frágil era a única voz que restava das vítimas. E agora, essa voz estava em suas mãos, e ela não tinha a menor ideia do que fazer com ela. A última carta do maço era a mais curta e a mais aterrorizante. Era quase um bilhete de despedida. Ele sabe que eu sei. Eu vi em seus olhos o mesmo olhar frio que ele descreve no diário. Se eu desaparecer, não procure por mim. Use isso. Faça com que o mundo saiba a verdade. Ele não hesitará em silenciar o próprio filho para proteger seu legado de lama. As palavras eram um testamento e uma sentença de morte. Ricardo não a abandonara por um capricho. Ele estava fugindo, tentando proteger não apenas a si mesmo, mas também as provas que poderiam expor seu pai. E ele falhou. A imagem do jovem sorridente e despreocupado que ela amara se quebrou em 1000 pedaços, substituída pela de um herói trágico, um filho tentando expiar os pecados do pai e sendo consumido por eles. Uma onda de luto, afiada e inesperada, perfurou o coração de Laura. Ela não chorava por um amante perdido, mas por um homem cuja coragem ela nunca conhecera e cujo destino terrível ela agora compreendia. No meio desse turbilhão de revelações e dor, um som agudo quebrou o silêncio da cabana. O estalo seco de um galho sendo pisado, muito perto, do lado de fora. Laura congelou instantaneamente. Cada músculo do seu corpo se enrijeceu. O som não pertencia à sinfonia natural da floresta, aos sussurros do vento ou ao farfalhar das folhas. Era um som humano, intrusivo, deliberado. Um pavor primitivo, mais forte que tudo o que sentira até então, tomou conta dela.
Ela agarrou Mateus, que cochilava no canto, e o puxou para si com uma força que o assustou. Colocou a mão sobre a boca dele, o coração batendo descontroladamente contra suas costelas. O ar ficou pesado, denso. Cada sombra na cabana parecia se mover, se transformar em uma ameaça. A floresta, que antes era apenas um cenário de abandono, agora se tornara um labirinto cheio de predadores. E ela tinha a terrível certeza de que o maior deles estava lá fora, se aproximando. Então ela ouviu o som baixo e grave de um motor de carro movendo-se lentamente pela trilha de terra. O som era uma anomalia, uma violação daquele isolamento absoluto. Ninguém vinha até ali. Ninguém sabia que ela estava ali, a não ser que sua chegada não fosse um segredo. O motor foi desligado e o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Foi quebrado pelo baque sólido e definitivo de uma porta de carro de luxo se fechando. Não era um agricultor local, não era um caçador perdido. Era ele, Almeida. O nome ecoou em sua mente como um alarme de incêndio. Um pânico cego a impeliu a agir. Com movimentos frenéticos, ela enfiou as cartas e os negativos de volta na caixa de metal, jogou a caixa no buraco sob o assoalho e empurrou a tábua de madeira para o lugar, rezando para que parecesse intacta. O suor escorria por sua testa, misturando-se com a poeira e o medo. Ela precisava parecer ignorante, precisava parecer inofensiva. Era sua única chance. Arrastando-se no chão sujo, ela espiou por uma fresta na madeira podre da parede e o viu. Um homem idoso, de cabelos brancos e impecáveis, caminhava em direção à cabana. Ele vestia calças de sarja, uma camisa de linho e botas de couro caras que pareciam imunes à lama do lugar. Sua postura era ereta, a de um homem acostumado a comandar, a possuir tudo o que via. Ele não olhava para a cabana com pena ou curiosidade, mas com uma avaliação fria, calculista. Era o olhar de um rei inspecionando uma parte esquecida e problemática de seu reino. Um sorriso polido estava estampado em seu rosto, mas seus olhos, mesmo à distância, eram como dois fragmentos de gelo, desprovidos de qualquer calor. Era o Dr. Almeida em carne e osso, o monstro das cartas, a fonte de toda a riqueza e de toda a desgraça. E ele estava ali, a poucos metros dela, o cheiro de perigo emanando dele como um perfume caro e mortal. Olá, com licença. A voz dele soou, surpreendentemente suave e amigável. Um timbre de avô bondoso que contrastava violentamente com o que Laura acabara de ler. Soube que a propriedade da finada Elvira tinha novos moradores. Sou um vizinho preocupado, esse apenas. A mentira era tão perfeita, tão bem ensaiada, que por um segundo Laura quase duvidou de tudo. Mas o frio em sua espinha era real. Ela se levantou, as pernas como gelatina, e limpou as mãos sujas na calça jeans, o coração martelando uma sinfonia de pânico. A sombra dele se projetou pela porta aberta, escurecendo ainda mais o interior da cabana. Uma mancha de escuridão que avançava para engoli-la. Ela ficou parada, tentando compor uma expressão de cansaço e confusão, escondendo o terror que a consumia. O segredo sob seus pés parecia queimar, uma brasa viva que ameaçava incendiar tudo a qualquer momento. O jogo havia começado, e ela nem sequer sabia as regras. Ele entrou sem pedir permissão, seu olhar varrendo a miséria do lugar com um interesse quase clínico. Seus olhos passaram pelo buraco no teto, pelos móveis quebrados, por Mateus encolhido atrás das pernas de Laura, e finalmente pousaram nela. O sorriso simpático voltou. Minha nossa, a senhora está em uma situação bem mais precária do que imaginei. Eu sou o Dr. Almeida. As terras ao redor são todas minhas. Pobre Elvira. Sempre me preocupei com o isolamento dela. Este lugar não é adequado, minha senhora. Não mesmo. Cada palavra amigável era um golpe, uma demonstração de poder. Ele estava ali, em pé, no centro do seu pesadelo, fingindo ser o salvador, quando na verdade era o arquiteto de tudo. O som do seu nome, falado por ele mesmo, fez o sangue de Laura gelar em suas veias. Ela sentia como se estivesse diante de uma serpente, hipnotizada por seu balanço suave, sabendo que o bote era inevitável. Seu monólogo de falsa preocupação continuou,
listando os perigos da serra. Ele falou das cobras, do inverno rigoroso, da distância de qualquer socorro. Seu olhar voltou para Mateus, e por uma fração de segundo, a máscara de bondade caiu, revelando um brilho gélido e impaciente. E com uma criança, uma responsabilidade imensa, um perigo constante. Ele então fez sua jogada. Olhe, eu sei que a senhora está em apuros, quero ajudá-la. Eu compro esta propriedade. Lhe dou um valor justo para que possa recomeçar em um lugar mais seguro, na cidade. Ele então mencionou um valor, um número tão baixo, tão ofensivo, que Laura sentiu uma onda de raiva sobrepujar o medo. A quantia não pagaria nem um mês de aluguel no lugar mais miserável da cidade. Era o preço do silêncio dele, o custo para enterrar seu segredo para sempre. A oferta não era um ato de caridade, era um teste. Era um insulto calculado para medir o tamanho de seu desespero. Laura engoliu em seco, a garganta apertada, áspera como lixa. A raiva lhe deu uma fagulha de coragem. Ela precisava de tempo. Precisava que ele fosse embora. Precisava respirar um ar que não estivesse contaminado pela presença dele. Eu agradeço a oferta, doutor, ela conseguiu dizer. A voz um sussurro rouco que ela mal reconheceu como seu. Mas acabei de chegar. É tudo muito repentino. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela tentou manter o olhar firme, mas sentia que seus olhos atraíam, revelando o pânico que ela tentava desesperadamente esconder. Ela viu a mudança sutil na expressão dele. O sorriso não apenas desapareceu, ele foi sugado para dentro, deixando para trás uma máscara de fria impaciência. Ele não estava acostumado a ser contrariado, especialmente não por alguém que ele via como insignificante. Uma peça indesejada em seu tabuleiro de poder e segredos. A atmosfera na cabana mudou instantaneamente. O ar ficou mais pesado, mais frio, carregado de uma ameaça palpável. Pensar, ele repetiu a palavra, saboreando-a, transformando-a em algo perigoso. O tom amigável se foi completamente, substituído por um fio de aço. Minha cara senhora, creio que não está entendendo a sua situação. Ele se virou e caminhou lentamente em direção à porta, cada passo ecoando no chão de madeira, como a batida de um martelo de juiz. Ele parou no umbral, a silhueta recortada contra a luz moribunda do fim de tarde. Ele não olhou para trás imediatamente, deixando o silêncio se esticar, aumentando a tensão a um nível quase insuportável. Laura sentia que não conseguia respirar, o peito apertado por um aro de ferro. Ela segurava Mateus com tanta força que o menino soltou um gemido baixo. Aquele homem não precisava de armas ou capangas. Sua presença, sua história, sua aura de poder absoluto eram mais aterrorizantes do que qualquer violência física. Ele era a própria violência, refinada e paciente. Finalmente, ele se virou. E o olhar que ele lhe lançou era puramente predatório. A fachada de civilidade havia desmoronado, revelando o monstro por completo. Sua voz, quando veio, era baixa, quase um sussurro, o que a tornava ainda mais ameaçadora. A Serra da Mantiqueira é um lugar traiçoeiro, disse ele, cada sílaba perfeitamente articulada. Muitos perigos, deslizamentos de terra, animais selvagens. Às vezes, as pessoas simplesmente somem. Uma mulher sozinha, com um filho para cuidar. Seria uma tragédia terrível se algum acidente acontecesse. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça assentar. Acidentes, sabe? Acontecem o tempo todo em lugares isolados como este. A promessa estava feita. Ele se virou e foi embora, deixando Laura paralisada no meio da cabana em ruínas, o som do carro partindo como o eco de sua sentença. Agora, ela sabe a verdade, e o assassino sabe que ela está lá. O que você faria no lugar dela? Arriscaria a vida do seu filho para buscar justiça ou enterraria o segredo para sempre na esperança de sobreviver? Assim que o som do motor de luxo desapareceu, engolido pela densidade da mata, o silêncio que se abateu sobre a cabana não foi de paz, mas de aprisionamento. Laura permaneceu imóvel, uma estátua de puro terror no centro da ruína. O ar que ela respirava parecia ter se solidificado, pesado e frio em seus pulmões. Cada inspiração, uma luta. A ameaça de Almeida não fora um grito, mas um sussurro venenoso,
E por isso mesmo ecoava em sua mente com a força de uma explosão. Acidentes acontecem. A frase flutuava no ar fétido da cabana, uma sentença de morte velada. Ela sentiu um tremor violento começar em suas mãos e se espalhar por todo o corpo. Um abalo sísmico de pavor que ela não conseguia controlar. Seu olhar correu para Mateus, encolhido contra sua perna, os olhos grandes fixos nela, absorvendo seu medo como uma esponja. Aquele olhar foi a faísca que acendeu não a coragem, mas a clareza desesperada de que sua vida já não era a única coisa em jogo. A sobrevivência agora tinha um rosto, o rosto inocente e apavorado de seu filho. O terror inicial deu lugar a uma clareza febril, a adrenalina queimando o cansaço e a fome. Ficar ali era esperar a morte. A cabana, que por um breve momento se tornara o centro de um mistério fascinante, agora era apenas uma armadilha, uma ratoeira prestes a estalar. Ela não podia fugir para a cidade. Almeida a encontraria. Ela não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Mas então, uma memória surgiu, um fragmento de conversa quase esquecido. O motorista da caminhonete. Ele havia mencionado um vizinho. Dona Elvira, vivinha isolada que nem bicho do mato. Só tinha o velho Joaquim, que mora a uns quilômetros daqui, mas aquele é mais bicho do mato ainda. Senhor Joaquim. O nome era um fio de teia de aranha, frágil e quase invisível, mas era a única coisa a que ela podia se agarrar. Um homem que conhecia sua tia-avó, um homem que vivia isolado. Talvez ele soubesse de algo. Talvez ele pudesse ajudar. Ou talvez ele fosse apenas um velho recluso que a mandaria embora. Era um risco imenso, mas a alternativa, ficar e esperar pelo acidente, era a certeza da aniquilação. A decisão foi instantânea, um espasmo de autopreservação. Ela precisava ir agora, antes que a escuridão da noite caísse por completo, tornando a floresta impenetrável. Ela se ajoelhou no chão sujo, o som de seus joelhos estalando. Com as mãos trêmulas, mas rápidas, ela ergueu a tábua solta do assoalho. O cheiro de poeira e papel velho subiu do buraco. O cheiro de seu fardo. Ela agarrou a caixa de metal enferrujada. O metal frio e áspero em sua pele febril era um lembrete do peso da verdade que carregava. Não havia tempo para pensar. Ela pegou a sacola de lona mais resistente que tinha e enfiou a caixa dentro, cobrindo-a com algumas roupas para disfarçar a forma. O peso era considerável, mais um obstáculo em uma jornada que já seria um tormento. Filho, vamos dar um passeio, ela disse, forçando a voz a soar calma, uma mentira que seu corpo trêmulo desmentia. Ela o pegou no colo, sentindo o pequeno corpo tenso de medo. Com a sacola pesada em um ombro e seu filho no outro, ela saiu porta afora, sem olhar para trás, mergulhando na boca verde e escura da floresta. A trilha que levava à cabana mal existia, e para além dela havia apenas o mato. Laura se movia por instinto, seguindo a direção geral que a caminhonete tinha tomado, rezando para encontrar a estrada de terra principal. O peso de Mateus e da sacola a desequilibrava a cada passo. Galhos finos arranhavam seu rosto e braços, deixando filetes de sangue que ela nem sentia. O som de seus pés esmagando folhas secas e galhos podres parecia um estrondo na quietude da mata, e a cada ruído ela parava, o coração na garganta, esperando ouvir os passos de seus perseguidores. O cheiro da floresta era intenso, uma mistura de terra úmida, vegetação em decomposição e o perfume adocicado de flores desconhecidas. Mas para ela era o cheiro do medo. Cada sombra era Almeida. Cada farfalhar de folhas era um de seus capangas. Ela sentia 1.000.000 de olhos invisíveis a observando das profundezas da mata, e o pânico ameaçava sufocá-la, mas a sensação do corpo quente de seu filho em seus braços a forçava a continuar, um passo de cada vez. Depois do que pareceu uma eternidade, seus pés encontraram a textura mais firme da estrada de terra. Um soluço de alívio escapou de seus lábios. Ela não sabia para que lado ir, direita ou esquerda. Ambas as direções se perdiam em curvas e na vegetação densa. Ela escolheu a esquerda, uma decisão arbitrária, baseada em nada além de um palpite desesperado. O sol já havia se posto,
e o crepúsculo pintava o céu de tons de roxo e laranja, uma beleza macabra que anunciava a chegada da escuridão total. Seus músculos queimavam, os ombros doíam sob o peso de sua carga. Mateus, exausto e assustado, finalmente adormeceu em seu ombro, seu peso morto tornando a caminhada ainda mais brutal. O silêncio agora era preenchido pelo som de sua própria respiração ofegante e pelo zumbido crescente de insetos noturnos. A solidão era absoluta. Ela era uma fugitiva sem destino, carregando um segredo mortal e seu bem mais precioso, perdida em uma terra estranha e hostil, com a noite prestes a engoli-la por completo. Era a personificação do desamparo. Quando a escuridão se tornou quase total e Laura estava prestes a desabar de exaustão, ela viu, através de um vão nas árvores, a uma certa distância da estrada, uma luz. Uma única luz amarelada, fraca e vacilante, como a chama de uma vela. Era uma janela, uma casa. O coração de Laura deu um salto tão violento que ela quase perdeu o fôlego. Podia ser ele. Tinha que ser ele. Uma nova onda de adrenalina a impulsionou para fora da estrada, de volta para o mato, em direção à luz. A vegetação era mais densa ali, e ela tropeçava em raízes invisíveis, o som de seus tropeços abafado pela escuridão. A luz era sua única bússola, um farol de esperança em um oceano de trevas. Ao se aproximar, ela pôde distinguir os contornos de uma pequena casa de madeira, ainda mais isolada e rústica que a sua, com fumaça subindo preguiçosamente de uma chaminé de pedra. A visão era ao mesmo tempo um alívio imenso e uma nova fonte de pavor. Ela não sabia quem encontraria atrás daquela porta, um salvador ou outra armadilha. Ela parou na orla da clareira onde a casa se erguia, escondida nas sombras das árvores, tentando controlar sua respiração ofegante para não ser ouvida. A casa era pequena, mas parecia sólida, bem cuidada. Havia uma pequena horta ao lado e o cheiro de lenha queimando no ar. O lugar transmitia uma sensação de autossuficiência e reclusão. Não havia carros, nem sinais de outras pessoas, apenas aquela luz solitária na janela. O medo do desconhecido lutava com a urgência de sua situação. E se o motorista estivesse errado? E se aquele homem fosse amigo de Almeida? A paranoia a corroía, mas o rosto adormecido de Mateus, pálido sob a luz fraca da lua que começava a surgir, silenciou suas dúvidas. Ela não tinha mais o luxo da hesitação. Colocando Mateus gentilmente no chão atrás de um arbusto, ela sussurrou para ele ficar quieto, mesmo sabendo que ele dormia profundamente. Com o coração martelando contra as costelas, ela caminhou para fora das sombras, sentindo-se nua e vulnerável sob o céu estrelado, e se aproximou da porta. Suas mãos estavam tão suadas que ela teve que secá-las na calça antes de conseguir fechar o punho para bater. A batida soou alta e fraca ao mesmo tempo, um som patético contra a imensidão da noite. Ela esperou, cada segundo se esticando em uma tortura. Ouviu um som de arrastar de cadeira lá dentro, seguido por passos lentos e pesados. A luz na janela se moveu. Um ferrolho foi puxado com um clique metálico alto. A porta se abriu, mas apenas uma fresta, presa por uma corrente de segurança. Na escuridão do vão, ela viu parte de um rosto enrugado, um olho desconfiado, e o cano de uma espingarda apontado para o chão, mas claramente pronto para ser erguido. Quem é? O que quer uma hora dessas? A voz era rouca, áspera pelo desuso, a voz de um homem que não esperava visitas e não as queria. O cheiro de tabaco e café forte vazou pela fresta. O pânico quase a fez recuar, mas ela se forçou a falar. A voz, um fio trêmulo. Meu nome é Laura. Sou a nova dona da cabana da dona Elvira. Eu preciso de ajuda, por favor. Ao ouvir o nome de Elvira, o olho na fresta se estreitou. Houve um longo silêncio, onde Laura sentiu que estava sendo medida, avaliada, sua alma perscrutada por aquele único olho visível. O cano da espingarda não se moveu. A cabana da Elvira? Ninguém vai lá há anos. O velho resmungou, a desconfiança ainda pesando em cada sílaba. O que uma moça da cidade como você quer naquele fim de mundo? Laura sentiu as lágrimas de desespero finalmente brotarem, quentes e incontroláveis. Ele esteve lá. Ela soluçou,
a fachada de calma se desfazendo completamente. Doutor Almeida. Ele me ameaçou. Ele quer a terra. Ele sabe. Eu acho que ele sabe que eu encontrei uma coisa. No momento em que o nome Almeida saiu de seus lábios, ela viu uma mudança sutil no rosto do homem. A desconfiança não sumiu, mas foi sobreposta por algo mais, um brilho de reconhecimento sombrio, um entendimento antigo. A corrente deslizou com um som metálico e a porta se abriu por completo. Entre, rápido, e traga o menino. Laura correu de volta para o arbusto, pegou Mateus, que resmungou em seu sono, e entrou na pequena casa. Senhor Joaquim, como ela presumiu que ele fosse, fechou e trancou a porta atrás dela. O som dos ferrolhos sendo passados um a um som de segurança e de prisão. O interior da casa era um único cômodo, surpreendentemente arrumado e limpo. Uma cama em um canto, uma mesa de madeira no centro, um fogão a lenha que irradiava um calor abençoado e prateleiras cheias de livros e potes de conservas. O lugar cheirava a fumaça de madeira, a café e a uma vida inteira de solidão. Senhor Joaquim era um homem magro e ossudo, a pele curtida como couro velho, os cabelos brancos e ralos. Seus olhos, agora que ela via os dois, eram de um azul pálido, mas incrivelmente aguçados. Ele apontou para uma cadeira. Sente-se e me conte tudo, desde o começo, e não me esconda nada. A ordem era dura, mas pela primeira vez, desde que chegara àquela serra, Laura não sentiu uma ameaça, mas uma autoridade protetora. Enquanto Mateus dormia em seu colo, envolto em um cobertor grosso que o velho lhe dera, Laura contou tudo. A carta do advogado, a chegada na cabana em ruínas, a descoberta da tábua solta, a caixa de metal. Sua voz tremia ao descrever as cartas de Ricardo, a menção ao pai, Almeida, e o segredo do ouro roubado. Ela falou dos negativos, do mapa, da confissão de medo e do provável destino de Ricardo. E, finalmente, descreveu a visita de Almeida, a oferta irrisória, o sorriso falso e a ameaça sussurrada. A cada palavra, ela via a expressão de Senhor Joaquim se tornar mais sombria, as rugas em seu rosto se aprofundando. Ele ouvia em silêncio, sem interromper, apenas acenando a cabeça de vez em quando, os olhos fixos nos dela, como se estivesse comparando a história dela com uma história que ele já conhecia muito bem. Quando ela terminou, a única fonte de som no cômodo era o crepitar do fogo e o som do vento que começava a soprar mais forte lá fora, batendo contra as janelas. O silêncio dele era pesado, carregado de confirmação. Eu sabia, ele disse finalmente, a voz baixa e grave. Eu sempre soube que havia algo podre naquelas terras, naquela família. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão. Conhecia Elvira por mais de 40 anos, uma mulher boa, mas assustada. Ela sempre teve medo de Almeida, desde que ele era um rapazola. Ele já tinha olhos de predador naquela época, olhos de quem pega o que quer e destrói o que não pode ter. Ele se virou para Laura. O pai dele era um homem duro, mas Almeida era cruel. Ele se aliou àqueles monstros de farda não por ideologia, mas por ganância. Via na desgraça dos outros uma oportunidade de negócio. Ele era um abutre, antes mesmo de ter idade para ser um. As palavras do velho eram a peça que faltava, a confirmação externa, que transformava as cartas de Ricardo de uma confissão pessoal em um fato histórico e testemunhado. A náusea voltou a Laura com força total. Ela estava no centro de um ninho de víboras. Ele então se aproximou da mesa e se sentou em frente a ela, os olhos azuis fixos nos dela, prendendo sua atenção. Uma noite, há muitos anos, eu não sei dizer o ano exato, mas foi naquela época escura. Eu estava voltando de uma caçada, tarde da noite, e vi luzes nas terras da Elvira, perto daquela árvore grande que tem lá. Eram homens cavando, em silêncio, apressados. E quem estava lá, supervisionando tudo, com uma lanterna na mão? Um jovem Almeida. O coração de Laura parou. A imagem era tão vívida, tão concreta, que ela podia quase vê-la. Os homens, as pás, a escuridão e a figura de Almeida presidindo um enterro secreto. Não era o enterro de um corpo, mas de um crime. Era a cena descrita no diário do pai de Ricardo,
A cena que Ricardo só pôde imaginar, mas que Joaquim vira com seus próprios olhos. A verdade não era mais apenas um texto em papel amarelado. Era uma memória viva, guardada por décadas naquele homem solitário. E o rapaz em Ricardo? Laura perguntou. A voz um sussurro. O senhor o conheceu? Os olhos de Joaquim suavizaram por um instante, uma sombra de tristeza passando por eles. Ele veio aqui algumas vezes, visitar Elvira. Um bom rapaz, mas atormentado. Tinha o olhar de um homem assombrado, um fantasma andando entre os vivos. Ele me perguntava sobre o passado, sobre Almeida, sobre as terras. Ele estava juntando as peças, assim como você. Elvira confiava nele. Ela me disse que ele queria consertar as coisas, limpar o nome da família, mas eu a avisei. Eu disse a ela que quem mexe com o passado de Almeida acaba enterrado nele. Ele fez uma pausa, e o peso de suas próximas palavras encheu o cômodo. A última vez que o vi, ele parecia desesperado. Disse que ia embora, que precisava proteger alguém. Ele me olhou nos olhos e disse, se algo me acontecer, a dona Elvira sabe o que fazer. E então ele sumiu. Nunca mais o vi. A história se completara. Ricardo não fugira apenas por si, mas para protegê-la. E a tia-avó era sua guardiã. Enquanto a revelação final assentava no ar pesado do cômodo, um som distante começou a se fazer ouvir. Um ronco baixo e profundo, que crescia em intensidade. Não era o vento, era um trovão. A tempestade que as nuvens escuras ameaçavam desde o fim da tarde estava finalmente chegando. Um relâmpago iluminou a janela por uma fração de segundo, revelando as árvores se contorcendo lá fora, e foi seguido por um trovão que fez a pequena casa tremer. A chuva começou a cair, primeiro como gotas esparsas e pesadas, depois se transformando em um dilúvio, um som de milhares de tambores batendo no telhado de madeira. A tempestade parecia uma manifestação física do caos que se instalara na vida de Laura, uma fúria da natureza espelhando a fúria dos homens. Instintivamente, ela abraçou Mateus com mais força, como se a tempestade fosse mais um dos monstros que a perseguiam naquela noite interminável. O calor do fogo e a segurança da cabana de Joaquim, de repente pareceram frágeis contra a violência do mundo lá fora. O velho Joaquim olhou para a janela, o rosto uma máscara de preocupação. Ele não vai esperar, disse ele, a voz sombria. Almeida é impaciente. A sua hesitação, a sua recusa em vender, ele vai interpretar como um desafio. Ele sabe que é uma questão de tempo até você encontrar o que Ricardo escondeu. Se é que já não encontrou. As palavras dele eram como pedras de gelo no estômago de Laura. Ela tinha que tomar uma decisão. E rápido. Ficar ali, na casa de Joaquim, e colocá-lo em perigo? Tentar fugir no meio daquela tempestade? Para onde? A cidade era um labirinto onde Almeida tinha todos os fios. Sua mente girava, um turbilhão de opções terríveis. Ela sentia o peso da caixa de metal na sacola ao seu lado, um peso que era ao mesmo tempo sua única arma e o motivo de sua caçada. A verdade era sua única moeda, mas para usá-la ela precisava sobreviver à noite. E a noite, lá fora, estava se tornando um monstro de vento, água e, ela temia, de maldade humana. Laura então tomou uma decisão que era uma mistura de coragem e pânico. Eu não posso ficar aqui e colocar o senhor em perigo. Ele virá atrás de mim, não do senhor. Eu tenho que ir. Tenho que sair daqui. A cidade grande, Brasília, talvez. Eu tenho um primo distante lá. Se eu conseguir chegar na rodoviária, a ideia era insana. Atravessar quilômetros de mata e estrada de terra no meio de uma tempestade, com uma criança e um segredo mortal a tiracolo. Joaquim a olhou. A expressão dura. Você não vai durar 10 minutos lá fora. É suicídio. Almeida tem olhos e ouvidos em todo lugar nesta região. A rodoviária da cidade é o primeiro lugar que ele vai mandar vigiar. O velho se levantou, a mente trabalhando rápido. Há um jeito. Mas é perigoso. Existe uma trilha antiga que os caçadores usavam, que desce a serra por trás destas montanhas. Sai em outra cidade, menor, onde ninguém a conhece. Mas para isso, você precisa voltar para a sua cabana. A trilha começa perto de lá. A ideia de voltar para a cabana fez o sangue de Laura gelar. O lugar era o epicentro de seu medo, o palco da ameaça de Almeida. Mas a lógica de Joaquim era brutal
e irrefutável. Voltar era a única rota de fuga inesperada. Eu vou com você. Te mostro o começo da trilha, disse o velho, pegando sua espingarda e um casaco pesado. A decisão estava tomada. Um medo frio se instalou em Laura, mas era um medo ativo, não mais a paralisia do pavor. Ela ajeitou Mateus, ainda adormecidos em seus braços, e sentiu o peso reconfortante e terrível da caixa na sacola. Era agora ou nunca. Eles abriram a porta e foram recebidos por uma parede de vento e chuva. A escuridão era quase total, quebrada apenas pelo feixe de luz da lanterna de Joaquim e pelos clarões dos relâmpagos que rasgavam o céu, transformando a paisagem em um teatro de sombras assustador. A jornada de volta para a armadilha era a única esperança de liberdade, uma contradição que resumia perfeitamente o pesadelo em que sua vida havia se transformado. A caminhada de volta foi um inferno de lama, vento e chuva. A luz da lanterna de Joaquim dançava, criando fantasmas que saltavam das árvores. Cada estalo de trovão soava como um tiro. Laura se sentia como um animal acuado, retornando à sua toca, sabendo que o caçador estava por perto. Seus pés afundavam na lama, e o frio da chuva a encharcava até os ossos, mas a adrenalina a mantinha aquecida. Ao se aproximarem da clareira de sua cabana, Joaquim a fez parar, apagando a lanterna. Eles ficaram nas sombras, apenas observando. A cabana estava escura, uma silhueta ainda mais torta e sinistra sob a tempestade. O buraco no telhado parecia uma boca aberta, gritando em silêncio. Vá, pegue o que precisar, seja rápida como um raio. Encontro você atrás da casa, perto do poço. A trilha começa ali, ele sussurrou, a voz quase inaudível contra o barulho da chuva. Laura assentiu, o coração na garganta. Ela entregou a sacola com a caixa para ele. Era mais seguro. E então, correu pela clareira, sentindo-se exposta, um alvo perfeito. Ela entrou na cabana encharcada e ofegante. A escuridão lá dentro era absoluta, e o som da chuva martelando as poucas tábuas restantes do telhado era ensurdecedor. Ela tropeçou, tentando se orientar pelo tato. Precisava pegar a outra mochila com as poucas roupas de Mateus e o último pacote de biscoitos que guardara. Seus dedos tocaram a mochila. Ela estava prestes a se virar e correr quando ouviu. Um som que não pertencia à tempestade. Um som que fez cada pelo de seu corpo se eriçar. Era o ruído de pneus patinando na lama, seguido pelo som inconfundível de um motor sendo desligado, e logo depois, o baque seco de duas portas de carro batendo. Eles estavam ali. Almeida não esperara. Ele a subestimara e agora estava corrigindo seu erro com uma velocidade aterrorizante. O pânico a paralisou por um segundo, os pés grudados no chão. Ela estava presa. A ratoeira havia finalmente estalado, com ela dentro. Laura se jogou no chão, arrastando-se para o canto mais escuro do cômodo, atrás de um amontoado de móveis quebrados. Seu coração parecia que ia explodir. Ela mal conseguia respirar. Ouviu o som de passos pesados se aproximando, chapinhando na lama. E então, um feixe de luz de lanterna cortou a escuridão da cabana, varrendo o interior através da janela quebrada. O facho de luz dançou pelas paredes mofadas, pela poça de lama no chão, passou a centímetros de onde ela estava escondida, fazendo-a encolher-se ainda mais. Eram duas sombras, duas silhuetas masculinas grandes e pesadas, recortadas contra a chuva lá fora. A porta, que ela apenas encostara, foi aberta com um chute violento, batendo contra a parede com um estrondo que fez Laura saltar. O som da madeira se partindo foi o som do fim de qualquer esperança de passar despercebida. Eles não estavam ali para conversar, eles estavam ali para tomar o que queriam. E ela tinha a terrível certeza de que não a deixariam como testemunha. Procura direito. O velho disse que ela é uma ratazana assustada. Não deve ter ido longe, disse uma voz grave e áspera, uma voz que cheirava a cigarro barato e violência casual. A luz das lanternas varreu o cômodo de forma sistemática. Laura prendeu a respiração, sentindo o gosto metálico do medo em sua boca. Ela rezou para que Mateus não acordasse, não fizesse nenhum som. Ela estava escondida, mas o esconderijo era patético. Um amontoado de madeira podre que não a protegeria por mais de alguns segundos.
Ele quer a caixa, disse a segunda voz, mais baixa, mais sibilante. Encontra a caixa e depois a gente dá um susto definitivo nela e no moleque. Ordens do doutor. Um acidente. Fogo resolve bem em noite de tempestade. Ninguém nunca vai saber. A palavra fogo ecoou na mente de Laura. Uma imagem de chamas consumindo a cabana, consumindo a ela e a seu filho, apagando-os da existência. A ameaça velada de Almeida se tornara um plano de ação brutal e concreto. Naquele instante, algo dentro de Laura se quebrou e se refez. O terror paralisante se transformou em uma fúria gelada e cristalina. A imagem de seu filho sendo queimado vivo, o sacrifício de Ricardo, a coragem de Elvira, a ajuda de Joaquim, tudo se fundiu em um único ponto de clareza ofuscante. Ela não ia morrer ali. Ela não ia deixar que eles vencessem. Ela não seria uma vítima silenciosa na história de terror de Almeida. Ela era uma mãe protegendo sua cria, e não havia força na natureza mais perigosa do que aquilo. Enquanto as luzes das lanternas se concentravam no quarto ao lado, onde ela sabia que a tábua solta deixaria uma marca para olhos atentos. Ela viu sua chance. A porta dos fundos, uma estrutura frágil que dava para os fundos da cabana, estava a poucos metros. Era uma aposta suicida, mas era a única que ela tinha. Ela olhou para a escuridão lá fora, para a tempestade que agora era sua única aliada, seu único manto de invisibilidade. Com um movimento que pareceu acontecer em câmera lenta, ela se levantou. O som de seu movimento foi abafado por um trovão que ribombou sobre a casa. Ela agarrou a mochila e correu. Não pensou, apenas agiu, movida por puro instinto. Seus pés descalços mal tocaram o chão. Ela alcançou a porta dos fundos, lutou com o trinco enferrujado por um segundo que pareceu um século, e a abriu com um rangido que soou como um grito. E então ela estava fora, na noite, na chuva, no vento. O frio e a água a atingiram como um soco, mas ela mal sentiu. "Ei-me ali!" Ouviu o grito vindo de dentro da cabana, seguido pelo som de botas pesadas correndo em sua direção. O feixe de uma lanterna a encontrou, pregando-a contra a escuridão como um inseto. Ela não parou. Correu em direção ao poço, em direção ao ponto de encontro combinado com Joaquim. O som de seus próprios soluços de pavor se misturando ao uivo do vento e aos gritos dos homens que a perseguiam. Ela viu Joaquim emergir das sombras perto do poço, a espingarda em punho. Ele agarrou o braço dela. "Por aqui! Corre!" Ele gritou, empurrando-a para a escuridão da mata, para o início da trilha invisível. Laura olhou para trás por uma fração de segundo e viu as duas lanternas balançando, se aproximando rapidamente, duas luas artificiais e mortais vindo para engoli-la. Ela tropeçou em uma raiz, quase caindo, mas a mão de Joaquim a segurou firme. Ele lhe entregou a sacola com a caixa. "Leve, não pare por nada. Siga a trilha sempre para baixo. Vá!" Ele ordenou, e então se virou, erguendo a espingarda na direção das luzes que se aproximavam. Um tiro de espingarda explodiu na noite, o som abafado pela tempestade, mas o clarão iluminou a cena por um instante. Laura não esperou para ver o resultado. Agarrando a mochila e a sacola, ela mergulhou na escuridão da trilha, correndo cegamente, com o som do tiro, dos gritos e da tempestade em seus ouvidos, fugindo pela sua vida e pela de seu filho. A fuga era um borrão de pânico e dor. A trilha era um riacho de lama escorregadia, e a escuridão era tão completa que ela corria às cegas, guiando-se apenas pela inclinação do terreno. Galhos açoitavam seu rosto, e ela caiu várias vezes, as mãos e os joelhos se esfolando em pedras e raízes. Mas ela se levantava, de novo e de novo, impulsionada por uma força que não sabia que possuía. O peso da sacola com a caixa de metal batia contra seu quadril, um pêndulo marcando o ritmo desesperado de sua fuga. Ela podia ouvir, ou talvez apenas imaginar, os sons da perseguição atrás dela, mas se recusava a olhar para trás. Seus pulmões queimavam, cada respiração era uma facada de ar gelado. Lágrimas de dor, medo e gratidão por Joaquim se misturavam com a chuva em seu rosto. Ela não era mais Laura, a costureira falida. Ela era uma força da natureza, uma sobrevivente,
a guardiã de um segredo que agora corria para encontrar a luz, não importasse o quão escura e violenta a noite fosse. A lama e o sangue se misturavam em suas pernas, cada passo um ato de pura teimosia contra a exaustão que gritava em cada fibra do seu corpo. A noite de tempestade finalmente cedeu aos primeiros e tímidos raios de um sol pálido, revelando que a trilha escura a havia cuspido na beira de uma pequena vila adormecida. O som de um sino de igreja, distante e melancólico, cortou o ar frio da manhã. Um som de civilização que pareceu surreal após o inferno de selvageria que ela atravessara. Arrastando-se até a praça deserta, ela avistou um orelhão, uma relíquia de outro tempo, que para ela, naquele momento, era um portal para a salvação. Com os dedos trêmulos e sujos, ela retirou do bolso um pedaço de papel úmido que Joaquim lhe dera. O número de telefone de seu filho em Brasília. A ficha caiu com um clique que ecoou sua última esperança. Enquanto o telefone chamava, cada toque um batimento de seu coração aterrorizado. Ela se agarrou ao aparelho, o plástico frio sendo a única coisa que a mantinha em pé, com o peso do mundo na sacola ao seu lado. A voz do outro lado da linha era calma, focada, a voz de um homem acostumado a decifrar o pânico. Era o filho de Joaquim, um advogado de direitos humanos. Laura, entre soluços e frases quebradas, derramou a história inteira. A cabana, as cartas de Ricardo, a caixa de metal, a ameaça de Almeida, a perseguição, o tiro. Ela esperava descrença, talvez até pena, mas o que recebeu foi uma seriedade sombria e imediata. Senhora Laura, ouça-me com atenção, ele disse, o tom agora de aço. Não se mova, não fale com ninguém, apenas fique perto desse telefone. Estou acionando contatos na Polícia Federal. Eles sabem quem é Almeida. Eles sabem sobre a Comissão da Verdade. A ajuda não está a caminho. Ela já estava esperando por um chamado como o seu. Ao ouvir aquelas palavras, a tensão que a mantivera de pé por horas se desfez. Suas pernas cederam e ela deslizou para o chão, encostada no orelhão, o choro vindo não mais de medo, mas de um alívio tão avassalador que doía, enquanto ela abraçava seu filho adormecido e o segredo que quase os matara. Menos de 2 horas depois, 2 carros discretos, sem identificação, entraram na praça. Não havia sirenes, apenas uma eficiência silenciosa e intimidadora. 2 agentes federais, um homem e uma mulher, vestidos em trajes civis, aproximaram-se dela com uma calma profissional que era o antídoto para o seu caos. Senhora Laura? A mulher perguntou, a voz firme, mas gentil. Laura apenas assentiu, incapaz de falar. Eles a ajudaram a se levantar. Pegaram Mateus com um cuidado paternal e a conduziram para um dos carros. Antes de entrar, ela lhes entregou a sacola de lona. O agente a pegou, sentindo o peso da caixa de metal lá dentro. O olhar que ele trocou com sua parceira foi de entendimento sombrio. Naquele instante, o fardo de Ricardo, de Elvira e agora o seu, foi transferido. O peso que a esmagava, que a fizera correr pela mata escura, foi finalmente levantado de seus ombros. Dentro do carro, pela primeira vez em dias, ela se permitiu fechar os olhos, não por exaustão, mas porque sentia, finalmente, que estava segura. A operação foi montada com a velocidade e o sigilo de uma serpente. Enquanto Laura e Mateus eram levados para uma base segura em Brasília, onde receberam comida, roupas limpas e um quarto quente, a força do Estado, há muito adormecida, desceu sobre Cunha. Veículos descaracterizados subiram a serra, agentes se espalharam pela pequena cidade e um helicóptero sobrevoou a vasta extensão das terras de Almeida, um olho mecânico e implacável no céu. Senhor Joaquim foi localizado, sua cabana vigiada, sua segurança garantida. Ele era agora uma testemunha-chave, o guardião vivo da memória que as cartas apenas podiam sussurrar. A teia de poder e medo que Almeida tecera por décadas estava prestes a ser rasgada, não por um confronto barulhento, mas por uma aplicação metódica e fria da lei, uma força que ele, em sua arrogância, acreditava estar para sempre sob seu controle. O império construído sobre ossos e silêncio começava a tremer em seus alicerces. Dr. Almeida estava em sua varanda, tomando seu café da manhã,
o sol da manhã iluminando a opulência de sua fazenda. Ele olhava para suas terras, para a serra que considerava seu feudo particular, com a satisfação de um monarca. A costureira insolente e seu filho já deveriam ser uma memória, um acidente lamentável resolvido durante a tempestade. Foi então que os agentes federais entraram. Sem alarde, sem pedir permissão. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em uma fúria arrogante. "Vocês sabem quem eu sou?" Ele rosnou, a mão buscando o celular para acionar seus contatos no poder. Mas o agente líder apenas balançou a cabeça. "Nós sabemos exatamente quem o senhor é." A frase, dita com uma tranquilidade mortal, selou seu destino. As algemas clicaram em seus pulsos. O som frio do metal encerrando 50 anos de impunidade. Seus capangas foram presos em um bar, bêbados e confusos, sua brutalidade covarde se desfazendo diante da autoridade real. O monstro da serra fora finalmente enjaulado. Em um laboratório estéril, longe da lama e do mofo da cabana, a caixa de Ricardo foi aberta. As cartas foram cuidadosamente catalogadas, a caligrafia trêmula se tornando prova legal. Mas a verdadeira revelação veio dos negativos. Mergulhados nos químicos, eles floresceram em imagens do passado. Uma foto de um jovem Almeida sorrindo ao lado de quadros roubados. Um close-up de um colar de pérolas idêntico ao que a jornalista desaparecida usava em sua última foto pública. Páginas do diário de seu pai, fotografadas em segredo, detalhando o esquema de extorsão. Era a história de um crime contada em prata e celuloide. Guiados pelo mapa no guardanapo, peritos escavaram a terra perto da grande árvore e encontraram o ouro e as joias, a prova material e final. O caso da família Ferreira foi reaberto, e as confissões póstumas de Ricardo deram voz aos mortos, um grito por justiça que finalmente, depois de décadas de silêncio, foi ouvido. A verdade, uma vez enterrada, provou ser impossível de matar. Meses se passaram. O julgamento de Almeida se tornou um marco, um acerto de contas do país com seu passado sombrio. Condenado por múltiplos crimes, incluindo latrocínio e ocultação de cadáver, ele morreria na prisão, seu nome se tornando sinônimo da brutalidade da ditadura. Laura, protegida pelo programa de testemunhas, deu seu depoimento com uma força que surpreendeu a todos. Em reconhecimento à sua coragem e ao papel crucial que ela e sua herança desempenharam na resolução do caso, o Estado lhe concedeu não apenas uma recompensa financeira substancial, mas a posse legal e definitiva de toda a propriedade. As terras, manchadas pelo sangue e pela ganância, foram lavadas pela justiça. O lugar que fora sua ruína, a armadilha que quase a destruiu, era agora, por direito e por bravura, o seu recomeço. A cabana em ruínas e a terra ao redor não eram mais um símbolo de desespero, mas um campo fértil para um futuro que ela mesma plantaria. O som agudo de uma parafusadeira pneumática foi substituído pelo zumbido suave e potente de uma máquina de costura industrial, um som de criação, não de sobrevivência. 1 ano depois, a cabana era irreconhecível. As paredes de madeira podre deram lugar a amplas janelas de vidro que inundavam o ambiente com a luz dourada da Serra da Mantiqueira. O teto esburacado era agora um telhado sólido, com uma varanda espaçosa que se abria para uma vista deslumbrante das montanhas. O cheiro não era mais de mofo e graxa, mas de pão caseiro e do perfume das flores que Laura plantara no jardim. Onde antes havia um colchão sujo no chão, agora havia quartos aconchegantes com camas macias. Mateus, saudável e feliz, corria pelo quintal verde, o som de sua risada ecoando pelo vale, o som mais puro da redenção. Laura o observava da varanda, o coração não mais apertado de dor, mas transbordando de uma paz que ela jamais pensou ser possível sentir. Ela desligou a máquina, onde terminava um vestido colorido, uma encomenda para uma boutique na cidade, um trabalho que fazia por prazer, não por desespero. Caminhou até a cozinha moderna, tirou um bolo fumegante do forno e o levou para a mesa da varanda, onde Mateus já a esperava com um copo de leite fresco. O poço contaminado fora substituído por um sistema de água pura da nascente.
A ordem de despejo, os R$ 87, a fome, tudo parecia pertencer a outra vida, a história de outra mulher. Ela olhou para as próprias mãos, não mais calejadas de medo, mas fortes, capazes. Ela não apenas sobrevivera, ela havia reconstruído seu mundo, ponto por ponto, transformando uma herança de dor em um legado de força. O fantasma de Ricardo finalmente podia descansar, e ela, a mulher que ele tentara proteger, havia completado sua missão, garantindo um futuro seguro para o filho deles, a prova viva de que o amor e a coragem podiam, de fato, florescer sobre as cinzas da tragédia. A jornada de Laura nos mostra que o fundo do poço, às vezes, não é um fim, mas o alicerce escondido para um novo começo. Ela foi de uma mãe desesperada, contando moedas em um quarto mofado, para uma mulher que confrontou um monstro, desenterrou a verdade e reescreveu seu próprio destino. Sua história é um poderoso lembrete de que mesmo quando a escuridão parece absoluta, a coragem de uma única pessoa pode ser a luz que expõe os crimes do passado e constrói um futuro de justiça. Nós nos dedicamos a encontrar e contar histórias, como a de Laura, narrativas de mistério e superação que provam a resiliência do espírito humano. Se você acredita que vale a pena lutar, mesmo quando as chances são mínimas, e quer continuar se emocionando com jornadas de redenção, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A próxima história pode ser a que vai inspirar a sua própria luta.